Nós vimos como o Rab Shneur Zalman nos explicava que a forma, a maneira de internalizar o sentimento de amor latente, de amor a Deus que existe no fundo da nossa alma, que está presente, é algo intrínseco, mas fazer com que isso venha à tona, com que isso se manifeste, fazer com que esse sentimento não paire apenas por cima da pessoa, de forma vaga e de forma superficial, sem impactar suas escolhas, suas atitudes. Nós vimos que a forma e maneira de produzir esse efeito, de como trazer esse sentimento para dentro do nosso coração, no fundo do nosso coração, para dentro da nossa mente, do nosso cérebro, de maneira tal que ele influencie de forma decisiva nossas escolhas, nosso comportamento. Nós vimos que a forma de fazer e produzir isso é através de meditação, de reflexão, pensando, e não só pensando, se concentrando e fixando o pensamento na grandeza de Deus, pensando e voltando a pensar, e refletindo e meditando sobre isso. E como nós já explicamos, e como a gente vem dizendo, qual a necessidade? Por que a necessidade de tanto pensamento, de tanta meditação, de tanta reflexão? E vejam bem, aqui o Alter Rebbe nos fala não apenas de estudo, ou estudo da parte mística da Torá, ou estudo daquilo que descreve a grandeza de Deus. Claro que o estudo é importante, é essencial, é indispensável, mas apenas o estudo ainda não é bastante, não é suficiente. O estudo nos fornece os dados, mas depois a pessoa tem que processar os dados. O estudo é importantíssimo, é alguém como a dona de casa que foi comprar ingredientes, ela comprou farinha, ovos e etc., tudo o que precisa, mas para preparar o bolo, não basta apenas ter os ingredientes, é preciso processá-los, né? É preciso colocar a mão na massa, fazer a massa, e depois de fazer a massa é necessário colocar isso no forno, e somente então nós vamos, por assim dizer, produzir o bolo. Da mesma forma, apenas o estudo é importantíssimo, mas o estudo significa comprar os ingredientes. Mas para que no final a gente não quer comer ovo cru, ou farinha pura, ou o que for. A gente quer comer e saborear um bolo, a gente quer o resultado final. Então, para produzir o resultado final, seguindo essa analogia, da mesma forma também em termos espirituais, não basta apenas nós estudarmos sobre a grandeza de Deus, é necessário processar esses dados. Isso ocorre através de meditação, com uma concentração profunda, com um pensamento intenso, e não somente uma vez, várias vezes. E por que nós temos falado sobre isso, explicando? Nós vivemos num mundo que nos deixa obcecados pelo físico, pelo material, um mundo materialista, um mundo competitivo, um mundo que fala de autossatisfação e etc. Nós não vemos, nem sentimos, nem percebemos espiritualidade. Somente grandes tzadikim, pessoas muito elevadas, desprendidas do material, enfim, pessoas que se elevaram a tal ponto que colocam o físico, o material, num plano totalmente secundário e visam só o mais elevado espiritual. São pessoas especiais, quase que únicas, mas nós, pessoas comuns, então temos que ser realistas. A gente vive num mundo que está impregnado de materialismo, um mundo que de todos os lados, não é, nos assedia, e o que ele nos oferece é o prazer físico, é o prazer, a ambição material, é a satisfação pessoal, o imediatismo e assim por diante. Isso é tão contrastante com espiritualidade, com elevação, com divindade. Então, como se desprender, sabe, querendo ou não, às vezes a gente está tão obcecado, tão imerso apenas no plano físico, nas coisas materiais, como se desprender disso para despertar um sentimento espiritual, para dar vazão ao amor a Deus, sentir uma atração pelo divino.
Então, por isso é necessário um esforço, e não é esforço de uma única vez, mas constante e contínuo. Muita meditação, muita reflexão, o que isso significa não só pegar os ingredientes do conhecimento, mas processá-los, colocá-los, por assim dizer, no forno, para poder absorver isso, colocar na nossa mente. Infelizmente, a nossa mente está mais voltada, como nós falamos, às coisas materiais, o nosso coração vibra mais com os assuntos mundanos, terrestres, com o lado físico, para poder colocar no interior, no fundo do nosso coração, da nossa mente também, assuntos espirituais, o amor a Deus, é necessário trabalho, esforço. E esse trabalho e esforço consiste na meditação, reflexão, várias vezes. Então, isso que ele nos diz, o Alter Rebbe ele nos explica, e isso está trazido no Tânia com detalhes. Deus criou o ser humano de forma tal, isso se reflete até na postura do ser humano, que a cabeça está acima do coração, e que a mente rege e domina o coração, desde que a pessoa queira, moach shalit alalev, o cérebro ele pode reger, dominar o coração. Em outras palavras, a pessoa pode escolher no que pensar, e com isso ela vai gerar sentimentos correspondentes à ideia que ele meditou. Pensamento gera sentimento, né? Pensamento gera emoções, e emoções correspondentes. Como a gente fala, a pessoa pode escolher se vai assistir um vídeo, né, de comédia ou um filme de terror. E a pessoa já sabe de antemão, dependendo da sua escolha, como ela vai estar se sentindo nas próximas 2 horas ou depois disso. Então a pessoa ela pode escolher no que pensar, no que refletir, e isso vai gerar as emoções correspondentes. Então, já que Hashem, a Kadosh Baruch Hu, nos criou a alma do ser humano de forma tal que tudo, que o intelecto que está no pensamento da pessoa, no seu cérebro, isso impacta, desperta as suas emoções e os seus sentimentos, e as emoções e sentimentos elas são derivadas e vão atrás do pensamento e do intelecto. Então, dessa forma, nós sabendo, tendo noção e conhecimento disso, como nós falamos, nós podemos escolher que tipo de pensamentos ter ou no que se concentrar. E quando a pessoa opta e se concentra no pensamento sobre divindade, sobre espiritualidade, etc. Então, quanto mais ele se aprofundar nesses pensamentos, mas se aprofundar significa fixar o seu pensamento e somente nisso, se concentrar, meditar a respeito disso. Essa é a forma e maneira de trazer esse sentimento de amor a Deus para dentro do coração da pessoa, de forma que impacte as suas emoções e, por tabela, também as suas ações, suas atitudes, suas decisões. Mas para isso é necessário não apenas a pessoa saber, não só saber de forma vaga e superficial, e não somente ter estudado, mas processar tudo isso, meditar, refletir, se imbuir disso, né? Internalizar isso, esse pensamento ou essa consciência da grandeza de Deus, né? Meditar e, enfim, absorver isso no seu interior. E por isso o Alter Rebbe enfatiza não basta só pensamento, porque pensamento às vezes pode ser muito vago, pode ser até superficial e não deixa grandes marcas e resultados, né? Então não basta apenas a pessoa entender esse assunto, ter consciência da onipresença de Deus, que Deus existe, que Deus é regente, que Deus, dele depende todo o sucesso dos empreendimentos, etc. Não basta só esse pensamento ainda é muito vago. Essa consciência não pesa na sua consciência na hora de fazer a coisa errada. Não é? Precisa uma conscientização mais profunda. Por isso ele nos diz, Drushá Gamit Bonenut, é necessário uma reflexão, uma meditação profunda, que isso significa fixar o seu pensamento, Lekasher Sechlo Beinyan Elokim, no assunto divino, Bechozek Beatmadá, de uma forma intensa e forte e muito profunda, o Be'amakat Adat, a tal ponto, a tal ponto que o seu pensamento esteja tão ligado a Deus, a grandeza divina, bedavar sheroe, como algo que a pessoa está vendo a olho nu, a olho carnal, algo que a pessoa vê na sua frente e fixa o seu pensamento naquilo que está vendo. Aquele pensamento é algo como tangível, palpável, porque ela está pensando em algo que está vendo.
Da mesma forma, talvez a gente não veja espiritualidade, a gente não vê divindade, mas a pessoa deve meditar e refletir de uma forma tão intensa e tão profunda, tal ponto que ele sinta esse assunto dentro de si como algo que está diante dos olhos da pessoa, que a pessoa está vendo na sua frente. E assim a pessoa deve aprofundar o seu pensamento nessa meditação sobre a grandeza de Deus, se ela quer que isso a impacte, que isso esteja no seu interior, no fundo do seu cérebro, do seu coração, que apenas então dessa forma, Ahavala Hashem, esse amor a Deus, esse amor intrínseco que já está na alma, que isso representa a ligação essencial que nós temos com Deus, então, e apenas então, isso vai penetrar de forma profunda e intensa no seu cérebro e no seu coração, não vai ficar apenas vago, pairando por cima de forma envolvente, mas vai estar no fundo, dentro do coração, de forma impactante e decisiva. Como ele enfatizou aqui, é claro que para obter isso não basta apenas uma vez meditar e refletir na grandeza de Deus. Tzarich liot, nas palavras do Alter Rebbe, itbonenut rabim, muitas e de várias meditações. Isso deve ser algo contínuo que a pessoa deve fazer, e para isso nós temos as rezas diárias, ou seja, klomar al-adam leitbonen bechol ha'inyanim harabim shel gdulat Hashem המתוארים בפרטי מזמורי התפילה. A pessoa deve meditar e refletir com afinco em todos os assuntos relacionados à grandeza de Deus, conforme estão especificados e descritos nos salmos selecionados pelos nossos sábios na reza, na oração. E através dessa meditação a pessoa vai acabar imbuída desse sentimento no fundo do seu cérebro e do seu coração também. Em seguida o Alter Rebbe nos diz: Veinyan itbonenut shebitfilah hu ech shehu yitbarach kel olam velo kel haolam שאין העולם עניין בפני עצמו, אלא שהם בחינת התפשטות, הערה וזיו מאורו יתברך כמו זיו השמש. Que apenas rapidamente mencionando algo que o Alter Rebbe traz, ele elabora com mais extensão, nós vamos apenas mencionar. Ele nos fala que a meditação da pessoa deve focar, deve se fixar no fato, naquilo que disse Abraham Avinu, que ele proclamava, Kel Olam, traduzindo literalmente Deus mundo. E conforme ele explica que a mensagem de Abraão era mais profunda, ele não falava apenas que Deus do mundo, Deus está no mundo, Deus criou o mundo, Deus rege o mundo. Ele dizia, proclamava Deus mundo. O que isso significa? Abraão Avinu dizia que Deus é o mundo, não existe mundo sem Deus, não existe no mundo autonomia, vida própria, independência. Na verdade, os mundos só existem, não só porque eles foram criados por Deus 5.700 e poucos anos atrás. Não, a cada momento, a cada instante, os mundos, com todas as suas criaturas, com todos os seus seres, seja os mundos celestiais, espirituais, de anjos, sefirot, seja o mundo físico terrestre, todos os mundos, com todos os seus seres e criaturas, não têm nenhuma autonomia, não têm nenhuma vida própria, não têm nenhuma existência própria. Na realidade, eles só existem pela energia divina que lhes dá vida e existência. Eles só existem porque não apenas porque Deus os criou, mas porque Deus os mantém constantemente renovando essa energia, porque senão eles desapareceriam, deixariam de existir, tudo voltaria ao nada absoluto, sem ficar até espaço vazio, porque o espaço também é uma criação, né? Tudo deixaria de existir como se nunca tivesse existido, um nada absoluto. Então, na realidade, todos os seres e criaturas não têm nenhuma autonomia, nenhuma existência própria, nenhuma força independente. Isso que Abraham se referia quando ele falava e proclamava Deus mundo, que na verdade Deus é o mundo só é mundo graças a Deus. E quando a pessoa meditar e se conscientizar nisso, não só da onipresença de Deus, mas da sua atuação constante, que Deus absolutamente é tudo,
e que o mundo só existe a cada instante, inclusive eu, você, cada criatura, só pelo fato de Deus estar dando vida e existência, quando a pessoa meditar, refletir, se aprofundar neste assunto uma vez, 10 vezes, todos os dias, de forma profunda, fixando o seu pensamento, se concentrando intensamente nisso, até se conscientizar de forma interior, no fundo da sua mente, no fundo do seu coração. Dessa maneira a pessoa vai trazer à tona o sentimento de amor a Deus e a vontade de se conectar com Ele.